de vida. E é uma lição que talvez todos nós deveríamos, em algum momento das nossas vidas, ler. Viver pela fé. Eu vou compartilhar com você o primeiro texto. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Quando ele diz não poucos, ele incluiu nós. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. A pessoa que senta aqui ou que se propõe a falar aqui é um ritualista. No Espiritismo nós temos ritos. Nós não somos viciados nos ritos, mas nós temos ritos. Qualquer pessoa que ocupe essa tribuna é um ritualista. E Paulo diz o seguinte: olha, não é porque nós temos um ritualista que nós temos também um homem bom. Essa frase é extremamente pesada, porque ela nos obriga a fazer uma reflexão muito profunda sobre quem nós somos. Em casa nós somos ritualistas. No trabalho nós somos ritualistas. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus, em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenha boa memória. E essa frase é outra reflexão interessante. Não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desavalia. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Meus irmãos, nem Cristo foi poupado das tempestades. E às vezes nós achamos que nós temos o privilégio de não tê-las nas nossas vidas. Então, se nem Jesus foi poupado delas, chegarão as enfermidades, os enganos, chegaram as enfermidades, os enganos, a ingratidão e a morte. Eles todos são bons amigos, pois trazem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Bom, se a gente fizer uma análise do texto, nós vamos perceber que Paulo está muito preocupado em fazer com que as pessoas entendam que é a fé. Na verdade, a doutrina espírita traz isso muito claro. Mas nós ainda não somos capazes de entender. Se Jesus comparava a fé com um grão de mostarda, se para ele era um grão de mostarda, para nós talvez seja uma semente gigantesca. Se ele precisou explicar dessa forma, é porque as pessoas naquela época não eram entendidas. E eu ouso dizer que muitos entre nós, ainda não entendem o que é fé. E Paulo então está preocupado com isso. Paulo quer que as pessoas
recebem essa carta se atentem para isso. Então, se nós fizermos uma análise mais detalhada, observe o primeiro trecho da carta. Mas o justo viverá pela fé. O justo aqui nada mais é do que o homem de bem. Então, por si só, a carta já começa a excluir-nos. Porque se nós voltarmos ao Evangelho e verificarmos as características de um homem de bem, nós vamos perceber que muitos ainda estão distantes daquelas características. Mas Jesus dizia sempre que nós precisávamos caminhar em direção a ela. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos caminhar em direção. É um roteiro. A primeira observação que a gente pode chamar a atenção aqui é que Paulo afirma que houve uma interpretação equivocada. Nós sabemos muito bem como é alguns cultos religiosos onde os ritos fazem parte da cerimônia. Nós, por exemplo, quando chegamos na casa espírita, somos recepcionados por uma música. Não é isso? Depois há uma leitura do Evangelho, para que a gente possa desconectar o mundo lá fora. Não é isso? Depois tem uma prece. Depois alguém sobe a essa tribuna e conversa sobre o Evangelho com todos. Depois nós temos o encerramento, temos o passo. Na semana que vem, se eu voltar aqui nessa casa, bem como qualquer outra casa, será exatamente isso, ou muito parecido com isso que irá acontecer. E muitos de nós achamos que o simples fato de estarmos presentes nessa casa, como numa igreja, como num salão do reino, isso nos torna um homem de bem. Isso faz com que nós vivamos pela fé. E é exatamente isso que Paulo quer desconstruir. Paulo chama a atenção sobre isso. Se a gente pudesse então entender minuciosamente o que ele disse, é como se viver pela fé significaria basicamente nós irmos a um culto religioso, depois ter uma relação com quem está falando, com o padre, com o sacerdote, com o expositor espírita, enfim, ter uma relação, uma conversa, um diálogo com quem está falando. Depois, estando diante de toda essa sequência de ações, nós estaremos diante de um homem que se posicionou na frente de todos como sacerdote, como um homem justo. E Paulo diz, olha, nem sempre as pessoas que se posicionam ou se fazem posicionar de sacerdotes são homens justos. E assim nós somos também lá fora. Muitos de nós passamos as nossas vidas por trás de máscaras. Essas máscaras às vezes nos protegem. Outras vezes, como o Márcio disse agora há pouco, nos traz doenças morais, doenças psicológicas. O apego. Como o apego é uma doença terrível. Como o apego nos freia. Como o apego impede o nosso progresso. E é uma doença séria. Uma bela porta para a gente entrar num processo pior, num processo depressivo, compulsivo e obsessivo, que é sim uma pior combinação. Então nós sabemos muito bem que Paulo quer dizer que isso aqui não é, de forma alguma, viver pela fé. E Paulo vai além. À medida que ele continua a sua descrição, Paulo traz algumas simplificações do que ele quer dizer. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, a primeira delas é que a fé não se refere apenas à crença religiosa. Todo dia pela manhã a gente acorda para trabalhar, não é? A gente se levanta da cama e vai para o trabalho. Por que nós fazemos isso? Muitos vão dizer, porque eu preciso. Outros dirão, porque eu acredito que hoje vai ser um dia bom. Então a fé ela é algo que
ela é um guia de ação. Porque não está só associado ao que a gente acredita, mas também no que a gente acha que tem que ser feito diante daquela situação. Muitos aqui já enfrentaram situações difíceis? Foi uma pergunta. Gostou muito. Você imediatamente tentou resolver o problema? Às vezes não. Existem problemas que nós devemos colocar nas prateleiras, porque não há como se solucionar naquele momento. E o Márcio trouxe uma visão positiva sobre isso. Como é que você quer partir dessa página? Então, se a gente puder simplificar esse processo, é ótimo. Muitos de nós temos problemas que exigem tempo, que exigem perseverança, que exigem paciência. Muitos de nós temos problemas que nós só vamos conseguir resolver com a ajuda de alguém. Nós somos incapazes de solucionar sozinhos. E por mais que a gente pense que não, a maioria dos nossos problemas são assim, porque somos nós que procuramos causá-los a nós mesmos. Paulo também diz o seguinte: a fé dita a forma como a gente pensa. A fé diz, ou nos dita, a forma como a gente encara os desafios. Como é que é o comportamento de uma pessoa que acredita na vida o tempo todo? Como é que é o comportamento de uma pessoa que acredita no que faz o tempo todo? Não é diferente? Tem pessoas que conseguem contagiar outras pessoas, motivar outras pessoas com um simples bom dia. Eu tenho um amigo que quando você chega para ele e fala bom dia, ele diz, bom dia por quê? Bom dia para você. Vocês conhecem pessoas assim? Não é aquela que você vê no espelho, não, né? De vez em quando nós estamos assim. De vez em quando a gente não quer um bom dia. De vez em quando nós chegamos no nosso trabalho, na nossa casa, chegamos em visitas sociais, nós temos dificuldades para enxergar que a forma como a gente pensa e age está associada com aquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho um comportamento evasivo, se eu tenho um comportamento rebelde, isso demonstra claramente como eu sou, como eu penso, como eu interpreto as coisas. Como me falta paciência diante de algumas situações que são inevitáveis da vida, nós somos seres falíveis. Então, o nosso comportamento ele sempre está ligado a isso. Paulo faz questão de deixar isso muito claro. E Emmanuel tira isso das palavras de Paulo de uma maneira assim, assustadoramente perfeita. A fé também, ela reflete as nossas escolhas diárias. Nossas, porque duas vezes. Tudo que nos acontece é uma escolha nossa. Alguns de nós temos o péssimo hábito de buscar os culpados fora do que a gente imagina ser as nossas limitações. Muitas das situações difíceis, das nossas dificuldades diárias, começam em nós. E se começam em nós, nada mais justo do que terminar em nós. Às vezes aquele belo boato que a gente começa a difundir dentro do nosso trabalho, da nossa empresa, aquela fala mais ácida, aquele comentário desleal, aquele comentário nocivo, que a gente supõe ser despretensioso, às vezes ele causa dor de uma discórdia, principalmente no que diz respeito ao mundo espiritual. Muitos espíritos estão aguardando simplesmente esse tipo de alarde, esse tipo de estupim, uma ação impensada nossa, para que eles possam agir e controlar evidentemente. Então, a fé nos força, sem dúvida nenhuma, a nos refletir, sempre refletir. A fé está associada também com as nossas escolhas diárias. Paulo considera isso de maneira perfeita. E a fé está associada com as nossas ações. A fé é algo ativo. E isso é difícil de entender. Porque no dia a dia nós achamos que o que é ativo é aquilo que nós fazemos. Nós somos seres descoordenados, principalmente os homens. Nós homens nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Falei bobagem?
pensar muitas coisas da nossa vida. Quando a gente percebe que as nossas atitudes, na verdade, refletem a fé que nós temos, a gente se depara com um fantasma terrível. E cabe a nós mudar. Martin Luther King tinha uma frase fantástica a respeito disso. Dizia ele: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. E muitos de nós estamos estacionados naquele degrau até hoje. Mudar não é fácil. Mudar exige fé. Porque nesse mundo tão difícil atualmente, com muitos interesses voltados para a matéria, a gente está meio que acostumado a perceber que a gente vai ganhar em troca disso. Então, eu escutei um colega na escola que eu dou aula: puxa vida, mas por que você faz isso? Você não está para fazer isso? Porque sou eu. Aquilo sou eu. E assim como eu, todos nós aqui fazemos coisas que refletem o que nós somos. E nós não temos em nenhum momento qualquer tipo de intimidação de fazer isso. Façamos a nossa parte. Então, essa frase de Martin Luther King é perfeita, ela é fantástica. Outro trecho interessante no texto de Emmanuel Pérez. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendices interpretaram isso de maneira errada. Supuseram que viver pela fé seria simplesmente participar das cerimônias religiosas. E aí tem uma reflexão que eu acho que é extremamente interessante e importante. Vamos tentar entender isso de uma outra maneira. Paulo quis dizer o seguinte: a fé está na essência do ser. Quando a gente percebe isso, olha que ruptura. Todos nós achamos que nós temos que nos modificar para ter fé, não é isso? Foi uma pergunta. Não é isso? Eu mudo o meu comportamento, então eu passo a ter fé. O que o Emmanuel está dizendo? Não. A fé está na sua essência. Ela nasceu com você. É intrínseca. No sentido de fora, ela está dentro. Ela está junto com você. Ela pertence à sua essência espiritual. Quando a gente começa a perceber isso, a gente vai mudando o conceito do que é fé. Porque ela está simplesmente inserida no que eu sou. E é exatamente isso que eu acho que o Cristo teve dificuldade gigantesca para explicar.
só para exemplificar, tudo que vem volta. É por aí? Exatamente isso. Eu não falaria melhor isso. Exatamente isso. E às vezes a gente pensa que volta logo imediato, né? Não, volta na hora certa. Volta na hora certa. Seja bom, seja ruim, volta. E se você observar bem, eu até trouxe alguns exemplos. Em todos esses eventos sociais, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções. Uma mãe, quando lida com o seu filho, uma mãe, quando lida com a sua família, a forma como a gente pensa, quando a gente está numa festa, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em família, quando o pai está com o seu filho, nas reuniões sociais, no lazer. Meus irmãos, é sempre, é o tempo todo. Não é somente quando a gente vem para uma casa assim. E também não é quando a gente apenas tem dificuldade. A forma como a gente lida com as dificuldades diz muito mais sobre a fé que nós temos do que o que a gente pede em troca para se livrar delas. A forma como eu reajo diante de um problema é exatamente a fé que eu tenho. Quantas vezes Jesus pediu para que os seus próprios discípulos se afastassem dele com aquele pensamento negativo? Nem o Cristo poderá isso. Outro trecho interessante. Frequentar os templos religiosos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar as teologias sectárias, em dia com a presença do justo. Mas, se a gente parar para analisar essa relação que a gente tem com os sacerdotes, com os ritualistas, aí sim a reflexão fica mais profunda. Vocês concordam comigo que a pessoa que toma a responsabilidade de ser aquele que conduz o ritual religioso, em grande parte reside nele a responsabilidade das consequências do que ele faz? Sim. E assim a gente acha que não. Pelo que ele fala, ele é responsável, sim. E como ele fala? Muda tudo? Muda também. Quem está do lado. Muda Depende de quem está do lado. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo curso de exposição na AME, havia um instrutor que dizia, Carol, quem pode muito, pode um pouco. Às vezes a gente tem que falar uma coisa muito séria, com poucas palavras. Isso já é muito simples de fazer. Porque a coisa que a gente mais gosta de fazer é falar. Quando a gente acha que está razão. Vocês conhecem alguém assim? Que fala muito quando acha que está com razão? Sim. Até na hora. Bom, então se a gente pudesse montar uma listagem, esse aqui é o primeiro ritualista. Essa coisa é tão séria que o expositor espírita ele tem que tomar cuidado até com seus posicionamentos políticos. Não é verdade? Ele perde o direito de se expor. Porque ali não é ele, ali é a doutrina por meio dele. Ali não é ele que aparece. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, e de vez em quando eu assisto alguns vídeos em algumas igrejas, em algumas casas religiosas, e esse assunto tem a volta. Meus irmãos, nós nos reunimos aqui todas as vezes para falar do Cristo. E vai demorar muito para ter um político igual a Jesus. Não é verdade? Então, que a gente tome cuidado com o que a gente fala assim. O trabalhador espírita também é um ritualista. A casa
chão para lavar aí. E aí a gente para pensar, puxa vida, eu nunca tive a oportunidade de fazer algo de bom. E ela bate na porta todo dia. Que parece toda segunda aí? Quarta é estudo, segunda palestra. Ah, eu estudei muita gente. Uns 10 pessoas, mano. 10. Não. Tem em torno de 18 pessoas, irmão. Agora aumentou um pouco. Vocês acham que isso é importante, assim? Se é importante o estudo? Importantíssimo. Por quê? É através do estudo que a gente vai progredindo. A gente descobre muito mais sobre a gente do que sobre os outros quando estuda. Eu acho que alguns de nós temos medo disso. E não deveríamos. Porque o estudo é para nos libertar de nós mesmos. Dirigente espírita é um ritualista? Sim, ele chega na casa e tem que tomar conta das contas, das finanças, da empresa, da organização. Ele tem que verificar se os serviços estão sendo executados, ele verifica com o moço da equipe dele se os trabalhadores estão a postos. Ele é um ritualista? Sim. Assim. Os seus servidores também são ritualistas. Só os. Se a gente vem na casa espírita toda semana, a gente cozinha. Mas o grande detalhe não é como a gente chega ali, não. Aí já existe. É como a gente sai por essa porta, irmãos. A gente não pode ser inexitado. Eu não vou sair daqui inexitado. Estou falando tudo que eu preciso ouvir. Então, quando você se propõe a sentar nessa cadeira, nesse banco, você acabou de assumir uma responsabilidade que você não vai poder mais receber. É de não ter sabido. Quando a gente vive uma casa espírita, a gente não tem contato com algo que vai além da gente. Então a gente tem que levar um pouco disso para casa também. É efêmero, passa rápido. Mas a gente volta na semana que vem e reabastece. Passa rápido de novo. A gente volta na casa e começa a trabalhar. E vamos voltar a trabalhar é difícil, meus filhos. A gente não chega cansado em casa. Não é isso? Não tem os problemas do dia a dia. Às vezes, as pessoas que seguem rigorosamente os rituais não demonstram as virtudes do homem justo. Como humildade, paciência, compaixão, bom senso e responsabilidade coletiva. Outro dia eu estava conversando com um professor que é do Japão, família japonesa. E eu curioso, o senhor perguntou, escuta, mas o que o Japão fez para, depois de um período pós-guerra tão terrível, se tornar uma nação tão disciplinada, tão próspera, tão preocupada com a educação, etc. Ele olhou bem para mim e falou, Carlão, nós não tínhamos outra opção. Muitos de nós vamos chegar nesse momento. Nós não vamos ter outra opção de ser educados. O Márcio acabou de dizer que existe uma maneira mais fácil de fazer isso. E às vezes nós precisamos procurar essa maneira mais simples. Mas muitos de nós procuramos a maneira mais difícil. E a maneira mais difícil, meus irmãos, é com sofrimento, é com dor, é com avanço. Carlão, Oi? posso dar um exemplo aqui do que eu já li a respeito disso lá no Japão? O Japão, ele procura o conteúdo e não a forma. Vou te dar um exemplo. As crianças japonesas, elas usam a mesma mochila durante toda a vida. Aqui, uma criança, um adolescente que vai para lá, ele não leva a mesma mochila no ano que vem. Tem que mudar, Quer dizer, mas e o conteúdo dele? Ele aprendeu? Essa é a diferença do Japão para nós.
irmãos, se a gente usar esse exemplo da mochila, essa é a bagagem que a gente tem. Os irmãos, tem muito tempo a gente abordar no plano espiritual, ou seja, onde for, como o Márcio chama ele depois, bom lugar, eu acho que eu não vou, mas quando a gente abordar lá, o tipo de entrada é a nossa bagagem espiritual. Ô, Carlão, abre seu baú, deixa eu ver as leituras que você fez. Deixa eu ver o que você aprendeu de lá. Entendem isso? E quando a gente chega diante dessa verdade, vem de encontro ao que Paulo trouxe para nós, levando o discípulo de maneira perfeita. A nossa bagagem espiritual está associada com a fé que nós carregamos em nós. Ser uma criatura de Deus é um estado contínuo e ininterrupto. É um estado de consciência. Essa, para mim, é a frase mais chocante, mais impactante de Emmanuel. Muitos de nós achamos que somos criaturas de Deus de vez em quando. Já tiveram essa sensação? Tipo assim, não, hoje eu estou mal educado, hoje eu estou muito gravado, hoje eu estou bem, né? E outros dias que a gente se sente bem, a gente se sente tranquilo, e outro dia a gente precisa do Pai. E aí Emmanuel fala assim, você é criatura de Deus o tempo todo? É um estado de consciência. Meus irmãos, tem como eu esquecer meu óculos em casa? Quando eu vou trabalhar? Não tem como esquecer a chave do carro. Tem como esquecer a carteira. Tem como esquecer a consciência. Olha como que Deus é perfeito. Você mais precisa de ter uma razão, de ter um dispositivo que você não esquece. Por pior que nós sejamos, ou por melhor que nós estejamos, toda vez que a gente comete uma ação, a nossa consciência faz imediatamente juramento disso. A gente pode até não se retratar, ou ficar orgulhoso porque fez algo bacana. Mas a nossa consciência o tempo todo está lá. Então, se é um estado de espírito, se é um estado de consciência, a fé também é assim. E é exatamente essa ideia que Emmanuel traz. Emmanuel, no seu texto, diz: a fé genuína é aquela que se mantém, independentemente das situações boas ou ruins. E aí há um elemento interessante nisso, porque, se você parar para pensar, Emmanuel vai descrevendo os momentos em que essa fé, que deveria estar conosco o tempo todo, é colocada à prova. Primeiro, nas situações mais difíceis. A minha família passou por uma situação difícil. E a gente teve que lidar com isso. Meus irmãos, não se tira
trazendo um detalhe que eu achei interessante, que é sobre a origem da palavra fé. Ela aparece no grego, ela aparece no hebraico, ela aparece no latim, mas em todas essas línguas, dialetos, etc., ela tem o mesmo significado. Fé está associada com fidelidade. Fidelidade a quem? A quem? A nós. A nossa essência. Fé no quê? A nossa capacidade de mudar, de ser fiel também a outras coisas, a outros comportamentos, a outros sentimentos. Então, quando a gente avalia a fé da maneira como o Evangelho e o Espiritismo propõem, de maneira raciocinada, de maneira desapaixonada, a gente começa a perceber que a fé é o que eu acredito e é o que eu faço todos os dias. Nós não precisamos interromper a equipe espiritual para que ela nos dê algo que está nós. Senhor, me dê fé. Senhor, me dê fé. Não. É como se o Cristo dissesse: você a tem desde o princípio, desde o momento que você se fez Espírito lá em você. Exercite-a. E eu vou estar aqui sempre para te incentivar a fazer isso. Então, se a gente pudesse resumir essa conversa que nós tivemos hoje à noite, é que a verdadeira fé, ela não vacila nos momentos difíceis. Nós não paramos de agir. Nós sempre buscamos melhorar aquela situação na nossa vida. Mas lembre-se, eu acho que isso faz sentido, eu acho que isso vale a pena você levar para casa e refletir a respeito. Eu costumo dizer que quando a gente não consegue resolver um problema, ele tem que se colocar na prática. Uma hora, em algum momento, um aprendizado que a gente acabou de receber ali, uma experiência que a gente acabou de vivenciar, acontece. E magicamente a solução vem na nossa cabeça. É o saber esperar. É sobre isso que Jesus fala. Muitas pessoas pensam que esperar é cruzar os braços, esperar é a situação mude. Meus irmãos, esperar é fazer as coisas acontecerem. Se você pegar o Evangelho, só existem verbos de ação. A verdade em Deus, a verdade em Cristo, é agir segundo as suas leis e ensinamentos. As leis morais que Deus tinha uma maneira tão simples para nós. Então, quando a gente estiver em casa, estiver no trabalho, e um pensamento vacilante